E aí, pessoal, tudo bonzinho? Vamos então gravar agora a primeira parte da prova do SSA2 de 2020, na prova de Química, muito com aquela carinha da UPE, não é? Que tenta fazer uma questão contextualizada, muitas vezes até consegue, mas também quando não consegue, a questão fica desastrosa, né? E eles têm um pouquinho de dificuldade de assumir o erro. Mas a universidade é uma grande universidade, os cursos são ótimos e o vestibular, pessoal, tem disso, né? Se é difícil para todo mundo, melhor do que se fosse fácil para todos. Então vamos embora e vamos torcer para que o bom senso impere, que isso é o que nos importa. Então, vê bem, a primeira questão foi uma questão bem interessante. Essa daí a gente não tem o que reclamar. Ele fala assim, ó, as cólicas menstruais causam muito incômodo para algumas mulheres. Umas, para evitar medicamentos, fazem uso de compressa fria para diminuir a sensação de dor. Nesses casos, deve ser utilizado um material que possa atingir temperaturas baixas, mantendo-as por longo período. Normalmente faz uso de bolsas, que são levadas ao congelador e depois colocadas na região mais baixa do abdômen. Considerando apenas o aspecto menor temperatura alcançada, assinale a alternativa que apresenta a melhor mistura caseira de preparo de solução a ser colocada na bolsa térmica para ser utilizada com esse fim apresentado. Vê, pessoal, ele deixa bem claro que ele quer alcançar a menor temperatura. Então, entendamos o que? Quando a gente coloca um soluto, a solução sempre vai aumentar o ponto de ebulição, diminuir a pressão de vapor e diminuir o ponto de fusão. Então, quer dizer que quanto maior for a minha quantidade de soluto, então, quanto maior for a quantidade de soluto, o que é que eu vou ter? Eu vou ter menor o que? Pressão de vapor, vai ter mais dificuldade para evaporar, eu vou ter maior ponto de ebulição, vou ter mais dificuldade para ferver e vou ter menor ponto de fusão ou ponto de congelamento. Temperatura de fusão vai ser mais baixa. E ele nos dá várias opções aí. Vamos ver quais são as opções que eles nos dão. Vamos sim. Na primeira, ele coloca assim, olha, ele coloca 5 gramas de sal de cozinha em 500 ml de água. Olha, pessoal, eu tenho 5 gramas de sal de cozinha. Sal de cozinha é um composto iônico, tá? É um composto iônico. E os compostos iônicos, eles têm um efeito coligativo um pouco maior. Por que, Gustavo? Porque, olha bem, pessoal, deixa eu fazer aqui uma pequena observação. Se eu colocar 1 mol de sacarose, por exemplo, açúcar, tá? C12H22O11, e colocar em água, a água vai apenas dissolver o açúcar, tá? Ele vai continuar sendo C12H22O11. E como a proporção, pessoal, é de 1 para 1, então, olha, aqui vai continuar sendo 1 mol. Legal? Agora, olha que interessante. Se eu chegar para você e colocar 1 mol de NaCl, opa, isso é um sal. Nem começou por H, nem terminou por OH, e é iônico, né? Então aí é um sal. Então você tem aqui NaCl, ele vai cair na água e vai sofrer dissociação. Olha, ele dissolve e dissocia, quebra em Na+, Cl-, não é verdade? Um fenômeno físico, né? Uma dissociação. Então a proporção é 1 para 1 para 1. Então, se aqui for 1 mol do sal, aqui eu vou ter 1 mol do íon sódio e 1 mol do íon cloreto. Ou seja, eu vou ter, pessoal, 2 mols de íons. Então, olha bem, no primeiro caso, o açúcar, 1 mol continua sendo 1 mol. No caso do sal, ele dissocia e aí ele vai dar uma maior quantidade. Então, quando a UPE fez isso,
ele levou em consideração. Isso que eu acabei de explicar é o fator de Van Toff. Então, na letra A, ele botou 5 gramas de NaCl em 500 ml de água. Na letra B, ele já colocou, veja, 5 gramas de açúcar. Opa, açúcar não sofre ionização, tá? Em 500 ml de água. Então, já sei que a letra A é maior que a letra B. Já estou tranquilo. Na letra C, ele colocou 4 gramas de sal, NaCl, tá certo? E mais 1 grama de açúcar, certo? Isso tudo em 500 ml de água. Certo, Gustavo? É também, ó, 4 gramas de sal e 1 grama de açúcar é também igual a 5 gramas. Então, tá igual à letra A? Não. Porque, veja, são 5 gramas, mas não são 5 gramas de um composto iônico. Lembre-se, o composto iônico, ele sempre vai ter um maior fator de Van Toff. Ele sempre vai ter o quê? Um maior efeito coligativo. O que é ter um efeito coligativo? Maior ponto de ebulição, menor pressão de vapor, menor ponto de fusão. Na letra D, ele também coloca, ó, 2,5 gramas de sal e 2,5 gramas de açúcar. Cada vez tem um menos sal em 500 de água. Então, também não vai dar maior do que a letra A. E da letra E, ele colocou 2 gramas de sal e 3 gramas de açúcar. Pessoal, olha que coisa interessante. A resposta é letra A, porque quanto mais solvente iônico eu tiver, o efeito coligativo é maior. O nome desse efeito coligativo é crioscopia, tá? Crioscopia, do gelo, né? Olha um detalhe importante. Se eu tivesse 5 gramas de açúcar e 5 gramas de areia, por exemplo, ambos covalentes, eu não ia ter nenhuma diferença, porque o efeito coligativo depende apenas da quantidade e não depende da natureza. Só que se for iônico, o que é que acontece, pessoal? Ele sofre dissociação e aí aumenta o efeito coligativo. Também aconteceria isso se fosse um ácido, porque o ácido, embora ele não seja iônico, ele é covalente, né? Formado só por não metais, ele também sofre um processo de quebra, no caso, uma ionização, produzindo uma maior quantidade de íons. Aqui, ó, 1 mol de HCl daria 1 mol de H+, e 1 mol de CN-. Então, lembre-se disso, tá? Quanto maior o efeito coligativo, maior o quê? O ponto de ebulição, menor a pressão de vapor e menor o ponto de fusão. No caso, ele queria ponto de fusão, letra A, para a questão de número 1 da nossa provinha. Certo, pessoal? Então, vamos agora para a segunda questão da nossa prova, tá? Vamos ver o que é que ele colocou na segunda questão. Ele colocou uma questão de cálculo bem interessantezinha. Vamos lá? Vamos sim. Olha, ele colocou para a gente assim, ó. Com o agravamento da crise econômica no país, isso é um problema sério, tá? Aí ele diz aqui, ó, com o agravamento da crise econômica do país, algumas famílias passaram a usar madeira, cuja densidade é igual a 0,5 gramas por centímetro cúbico. Anota isso aí, tá? Como combustível, em substituição ao gás liquefeito do petróleo, que é o gás de cozinha, que é caro, né? Que é uma mistura de gases propano e butano, comercializado em botijões contendo 13 quilos de mistura. A madeira é constituída basicamente por celulose e hemicelulose, tendo calor de combustão de 4 quilocalorias por grama, pessoal. Enquanto o gás liquefeito do petróleo tem um calor de combustão de 6 quilocalorias por grama. O calor de combustão é o calor liberado, já que toda combustão é exotérmica, na queima de 1 mol da substância, tá? Aí ele diz, considerando uma família que utiliza toras cilíndricas, opa, olha aí, ó, toras cilíndricas, é o cilindro. Se precisar de volume, terás que lembrar o volume do cilindro. Com, olha aí, 10 centímetros de raio, certo? E comprimento de 25 centímetros. Eu já sei que a gente vai precisar achar o volume
Porque tendo a densidade, a gente acha a massa. Tendo a massa, a gente acharia a densidade. Porque densidade é a massa sobre o volume, né? Aí ele pode auxiliar a alternativa que indica o número de toras que liberaria das condições indicadas aproximadamente a mesma quantidade de calor fornecida por um botijão de GLP, dado Pi igual a 3,14. Então, vê bem, pessoal, questãozinha bem interessante. Presta bem atenção comigo aqui na resolução. Veja, a madeira, já que ele está se referindo aí a toras, né? A madeira tem uma densidade de quanto? Coloca os dados, tá? É importante você colocar o dado. Você vai conseguindo organizar a sua questão, ó. Densidade 0,5 grama por centímetro cúbico e o ΔH, que é o calor liberado pela combustão, de 4 quilocalorias para cada grama de madeira, ou seja, ao queimar 1 grama de madeira, você libera 4 quilocalorias. Aí ele nos diz que tem o quê? Que tem uma madeira em forma de tora, que é um cilindro, tá? Cada tora da madeira é um cilindro. Esse cilindro vai ter um volume, o volume do cilindro, olha um problema para você lá na hora da prova, é πr ao quadrado vezes h. Olha aí, tem que lembrar um pouquinho de matemática, tá certo? Aí, pessoal, qual é o volume do cilindro? Vamos achar. Pi, ele mandou usar 3,14, né? Não deu nenhuma aproximadazinha maior. O raio, ele disse que era 10 centímetros, então é 10 ao quadrado. E o comprimento é a altura, né? Que vai ser quanto? 25 centímetros. Fazendo isso, a gente acha um volume de 7.850 centímetros cúbicos. Tá legal? Achei isso. Para que eu achei o volume? Pessoal, eu achei o volume porque, pois, o quê? Densidade é a relação entre a massa da amostra e o seu próprio volume. Então, raciocine comigo. Eu sei que eu quero achar quanto eu tenho na massa. Então, quanto vai ser a massa de cada tora dessa? Vai ser a densidade da madeira, que ele me disse que era 0,5, né? E o seu volume, que é 7.850. Então, a massa da madeira vai ser de 3.925 gramas. 3 quilos, quase 4 quilos, não é isso? Então, agora, veja, agora eu estou mudando de cor em cada intervalo que a gente está calculando, né? Agora a gente fala, ó, se 1 grama libera quanto? 4 quilocalorias, isso foi o dado, né? 4 quilocalorias por grama. A tora tem quanto, pessoal? 3.925 gramas, vai dar, sei lá. Então, X, que é o meu sei lá, vai dar 15.700 quilocalorias por tora. Por tora. Entendeu? Cada tora vai ter essa quantidade. Então, raciocine comigo agora. A gente vem e faz assim, ó. Uma tora trabalhosa, né, pessoal? Muito, né? Uma tora tem quantas calorias, pessoal? 15.700, não é isso? Assim como, quanto é a do outro gás? 78.000, né? Quilocalorias. Então, a gente ia precisar de quanto? A gente ia precisar de aproximadamente, tá vendo como é tranquilo? É na paz, ó. 5 toras para você fazer o equivalente a se estivesse usando o combustível gás. Não é tranquilo, pessoal? Então, tão tranquilo não, né? Mas dá para entender, não é uma questão fora da realidade. Então, foi tranquilo assim para que a gente possa caminhar com esse assunto. Certinho? Tudo tranquilo até aí? Vamos embora. Tem mais questão para a gente resolver, viu? Tem muito ainda, né? Então, pessoal, copia aí que vale muito a pena para a gente fazer
essas questõezinhas que a gente está vendo. Então, fizemos as duas primeiras e agora vamos fazer a terceira. Olha aí. A terceira, ele coloca para a gente uma questão agora que ele fala assim: o conhecimento científico é socialmente construído e a sociedade deve lutar para que sua destinação seja sempre para beneficiar a coletividade. Os cientistas são pessoas como todas as outras e, portanto, carregam consigo as qualidades e os defeitos que um ser humano pode ter. Fritz Haber, por exemplo, né, pessoal, é um renomado químico alemão do começo do século XX, é um típico exemplo disso. Ele foi contemplado com o Prêmio Nobel de Química de 1918 por desenvolver a síntese do gás amônia. Muito importante isso, tá? A partir dos gases hidrogênio e nitrogênio. A amônia tem um uso muito vasto, entre eles como defensivo agrícola, e aí ajuda na questão da produção, né, de alimentos. Aí esse processo é fundamental para a produção de fertilizantes e, portanto, alimentos. Por outro lado, ele também utilizou seu conhecimento para matar milhares de soldados na Primeira Guerra, no ataque na Bélgica em 1915, usando o gás cloro, né? Guerra química que, teoricamente, é proibida, né? As tropas aliadas também fizeram uso de armas químicas durante a Primeira Guerra, matando milhares de soldados adversários. O quadro, Gasset, retrata esse triste momento da história da humanidade. Aí ele bota: quanto ao processo descrito, as substâncias apresentadas são feitas algumas afirmações. Pessoal, vê bem. Primeira coisa aí, primeira alternativa. Nas CNTPs, a densidade do gás cloro é Cl2, pesa 71 gramas, ele deu na questão. É igual a 2,5 gramas por litro, que é maior que a do ar, fazendo os soldados ficarem imersos em uma nuvem de gás tóxico. Olha, pessoal, vamos para a lógica da questão. Densidade, certo, de um gás é calculada através da fórmula PM dividido por RT. P é pressão, M é massa molar, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura em Kelvin. Né? Então, vamos lá. Como é que a gente calcula essa densidade? Que é a pressão, não é isso? Quanto é a massa molar? 71. A constante universal dos gases, ou é 0,082, né, pessoal? Não é, pessoal? Que legal. E a temperatura é 273. Não é, meu amor? É 273, sim. Legal. Então, fazendo essa continha aqui, dá quanto? 3,17 gramas por litro. Não, não é difícil, não. É tranquilo. Tem coisa mais difícil na vida. Isso é tranquilo. Então, vê bem, a primeira alternativa, ela é falsa, tá certo? Tá achando aí, né? A primeira, percebemos que ela é falsa. A segunda alternativa, ele diz assim: o processo que rendeu o Prêmio Nobel de 1918, o aumento da pressão do sistema, desloca o equilíbrio no sentido de formação dos produtos. Pessoal, olha a equação. Nitrogênio, das equações que vocês mais viram esse ano, né? Mais hidrogênio, dando NH3. Então, olha bem, a gente tem quantos mols de reagente? 4 mols de gás no reagente. E tem quantos mols de gás no produto? 2. Quando eu aumento a pressão, sempre desloca para o lado com menores coeficientes. Nesse caso, vai deslocar para o produto. Logo, nesse caso, você vai ter formando mais produtos. A alternativa é verdadeira. A terceira alternativa, ele diz assim: no ataque promovido na Bélgica, o gás reage com água contida nos corpos dos soldados, peles, olhos e vias aéreas, dando origem ao equilíbrio químico com formação de ácido clorídrico e hipocloroso. Essa alternativa, embora ela seja verdadeira, ela é muito complicada, tá? Isso é um assunto, reações inorgânicas do primeiro ano, mas eles dizem que vocês, se já aprenderam no primeiro ano, pode ser perguntado no segundo, né? Tudo bem, eles não têm realmente
nenhuma obrigação de não colocar. Mas de bom senso, né, era bom que eles colocassem mais o assunto referente ao segundo ano. Aí, pessoal, eu gravei, tá, 2 aulas de reações inorgânicas e estão aqui nesse mesmo canal para você dar uma revisada, tá? É verdadeiro, né? Imagine a pessoa respirar os olhos também, né? E sentir ácido clorídrico e ácido hipocloroso. Arde muito, né? E chega a ser letal. Então, ficou sendo qual, pessoal? As alternativas da questão, letra E, apenas 2 e 3, verdadeira. Certinho? Mais uma questão resolvidinha, coisa boa, né? Então, agora a gente vai para a questão de número 4. A questão de número 4, que eles têm repetidas vezes colocado na prova. Eles têm colocado o que na prova, Gustavo? Vê, pessoal, você estuda cinética química. Cinética química estuda a velocidade com que as reações se desenvolvem, né? A taxa de desenvolvimento de uma reação. Então, eles podem lhe cobrar isso de várias maneiras, tá? A maneira que a UPE gosta muito de cobrar, muito, é com meia-vida, tá certo? Então, você pode imaginar como eles cobram a você a questão da meia-vida na cinética química. E o que é meia-vida? É o tempo, pessoal, para que uma amostra vá se reduzindo à metade, tá? É o tempo para que uma amostra vá se reduzindo à metade. Isso é muito visto em radioatividade, mas a gente também pode trabalhar com a lei da velocidade na cinética química. Então, não esquece sempre isso, tá? Para reações de primeira ordem, você pode calcular a velocidade com que determinada amostra se desintegra, ou qual o tempo que passa, baseado na meia-vida. E o que é meia-vida mesmo? É o tempo necessário para que uma amostra se reduza à metade. Então, meia-vida, para um processo de primeira ordem, você pode calcular pela velocidade dada na cinética química. Outra coisa interessante é que a variação de concentração de um reagente com um número de tempos de meia-vida para uma reação de primeira ordem, ela sempre vai se reduzindo à metade, tá? Por isso que pode usar a meia-vida. Aí ele colocou na questão aí, ó, as tatuagens conhecidas há milênios são consideradas uma forma de afirmação individual. No entanto, até pouco tempo, fazer uma tatuagem era uma adição definitiva. Com o desenvolvimento da química de novos materiais, esse quadro mudou. Há no mercado um tipo de tatuagem removível, utilizando-se tintas biodegradáveis. Estas são encapsuladas por um polímero que pode ser fragmentado, usando-se um laser adequado quando a pessoa quiser remover a tatuagem. Então, após a quebra do polímero, a tinta sofre biodegradação, não sendo mais perceptível quando o seu teor é menor que 1,6% do organismo. Desse aí, ele diz, ó, considere um corante que tenha meia-vida igual a 8 horas. Eu escrevo tempo de meia-vida assim, ó, pessoal. T de 1/2, tá? Tempo para que se reduza a metade. Então, a cada 8 horas, ela vai reduzindo a metade. Aí ela pergunta, após quanto tempo a exposição do laser, a tatuagem feita com esse material será totalmente removida, ou seja, vai estar menor do que 1,6. Então, pessoal, inicialmente eu vou ter 100%, não é? Que é a tatuagem com toda a tinta. Quando passar as primeiras 8 horas, aí ele reduziu a metade. Então agora só tem quanto? 50%. Quando passar mais 8 horas, só vai ter quanto? Metade de 50, que é 25. Quando passar mais 8 horas, vai ter quanto? 12,5. É uma brincadeirazinha, né? Quando passar mais 8 horas, você vai ter a metade de 12,5, que é 6,25. Quando passar mais 8 horas, pessoal, é por aí. É 3,125. A gente tinha optado 2 vezes questões desse estilo. Quando passar mais 8 horas,
você vai ter a metade de 3,25, que é 1,562, mais ou menos, tá? Então, ele diz que tem que ser menor do que quanto? Do que 1,6. Então, isso aqui já chegou num valor que, pessoal? Menor que 1,6%, que foi o que ele falou na questão. Então, você vai ter quantos tempozinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 8, 48 horas. Não foi legal? Essa foi tranquila, né? 48 horas. E aí, Gustavo, errasse. Não tem 48 horas, não. Tem sim, sabe? É porque o pessoal chama 48 horas de 2 dias também. Então, 2 dias que está na letra D. Gostou? Tranquilinho, né? Então, mais uma questão que resolvemos. Vamos então agora para a questão de número 5. Questão de número 5, que tem um detalhezinho bem legal. Essa questão foi nula. Vê, pessoal, a gente tem dois fatores que alteram a velocidade. Dois não, né? Nós temos vários. Mas assim, nós temos temperatura, pressão, catalisador, energia de ativação, superfície de contato. Só que na questão ele colocou dois fatores, tá? Então, quais foram os dois fatores que ele colocou na questão 5? Colocou aqui, ó, a reação entre zinco e ácido clorídrico, tá vendo no texto, né? Libera gás de hidrogênio, além de formar cloreto de zinco. Aí ele dá a reação. Considerando a mesma temperatura e a mesma quantidade de zinco metálico e o mesmo volume de uma solução ácida, em qual dos sistemas a seguir a reação ocorre mais rapidamente? Pronto, aí é que surge o problema. Porque, vê, na alternativa B, a gente tem o zinco com maior superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Aí tu, então é a letra B. Calma, deixa eu beber água. Mas, ao mesmo tempo, tu tem na letra C a solução de HCl com maior concentração. Tanto a superfície de contato como a concentração aumentam a velocidade da reação. Então, poderia ser B ou poderia ser C. Então marca as duas. Se você marcar as duas, tá, a questão está perdida. Não é? Então pode ser B ou C. Não pode, o computador só lê uma. Então, a questão não oferece informação suficiente para você priorizar uma das alternativas. Tanto a superfície de contato quanto a concentração dos reagentes aumentam a velocidade da reação. Legal? Então, a resposta da questão é nula, porque B e C responderiam a questão para a gente. Tranquilo, pessoal? Gostaram dessa? Então, se gostaram, vamos fazer a questão 6. Olha ela! A questão 6, tá certo? A questão 6 foi uma questão muito bonitinha, tá? Muito bonitinha. Estão prontos para tanta beleza? Então se preparem, viu? Foi uma questão muito, muito legal. Vê, pessoal, a questão 6, ele colocou para você um cálculo, tá? Que vai lhe dar um certo trabalhozinho. Mas vamos lá, vamos chegar nele. Uma criança faleceu após ter colocado uma bijuteria na boca. Os peritos que investigaram o caso desconfiaram de uma contaminação por óxido de chumbo, que é o PBO. Para testar a hipótese, eles dissolveram 20 miligramas da bijuteria de forma a obter 10 ml de solução. Eles misturaram o cálculo estequiométrico aí, né, com soluções, que foi titulada com ácido sulfídrico, tá? Segundo a equação abaixo. O H2S, que é o ácido sulfídrico utilizado na titulação, foi produzido a partir de 8,8 miligramas de sulfeto ferroso. Outra reação, tá vendo? E ácido clorídrico em excesso. Ele estava contido em um recipiente que registrava uma pressão de 0,05 atm e ao final da titulação a pressão registrada caiu para 0,0475 atm, sendo mantidos constantes volumes e temperaturas. A cidade alternativa que apresenta o teor aproximado em massa de chumbo presente na bijuteria. Pessoal, embora seja uma questão que não é considerada fácil, mas ela é uma questão que já foi
objeto de estudo para todos vocês, tá? Geralmente cai questõezinhas assim. Então vamos lá, vamos à luta fazer essa questão aqui nesse espaço. Bora lá? Vamos sim, veja. Eu tenho aqui, ó. Primeiro você teria que fazer a reação. Sulfeto ferroso, que não é aquele deu, tá? É aquele falou. Mais HCl, 2 mols de HCl, tá? Dando quem? Cloreto ferroso, certo? E liberando H2S. Queria pedir a vocês que, mais uma vez, assistam a aula de reações inorgânicas que está aqui no canal. Vai lhe ajudar, tá bom? Então, vê, pessoal. Sulfeto ferroso pesa 88 gramas. Isso é dado, tá? Ferro pesa 56, ele deu. E enxofre pesa 32. Isso está para 1 mol do H2S. Legal? Só que ele falou que do teste eles usaram quanto? Veja, não sei aí exatamente o quanto eles usaram, né? Ele fala na questão que tinha 20 miligramas de abijoteria e que ela foi titulada com 8,8 miligramas. Então, se ele usou 8,8 miligramas, eu tenho que ter esse cuidado, tá? Eu vou usar aqui, ó, 8,8 vezes 10 a menos 3 do grama. É miligrama, certo? Então, isso vai me dar, sei lá. Então, se 88 tá para 1 mol, 8,8 vai estar para quanto, pessoal? Vai estar para 10 a menos 4 do mol. Achei a minha quantidade. Gustavo, acabou a questão? Não, que é isso, nem ainda estamos começando, tá? Aí agora, eu sei, pelo dado dele, que a pressão inicial foi quanto, pessoal? 0,05 atm. E sei que a pressão final, que vai ser a variação do mol, né? Vai ser 0,0475 atm. Então, o volume e a temperatura, eles são, segundo a questão, são constantes, né? Então, raciocine comigo. PV, pessoal, PV é igual a nRT. Agora, pense comigo, o volume é constante, a temperatura é constante e R é uma constante também, constante universal dos gases. Então, o que é que a gente pode imediatamente deduzir? A gente pode deduzir que a pressão ela é proporcional ao número de mol, certo? Então, eu posso fazer uma continha direta, tá? PV1 sobre PV2, né? Onde vai ser 0,0475, que é a pressão final, dividido pela pressão inicial, 0,05, que vai ser igual a quem, pessoal? Número de mol final, menos, quem é o número de mol inicial? Eu achei, 10 a menos 4. Essa conta que eu fiz foi pressão inicial, número de mol inicial, pressão final, número de mol final. Só que eu fiz extremo pelos meios direto, tá? Então, o número de mol final da minha questãozinha é 0,95 vezes 10 a menos 4 do mol. Pronto, Gustavo, e agora? E agora que estamos chegando onde vocês estão querendo chegar no final da questão. Vamos lá? Vamos sim, né? Então, pessoal, quem é o número de mol do H2S? Olha, o número de mol do H2S vai ser quanto? O número de mol, a variação dele, né? 10 a menos o quê? 4, que é o que eu tinha, né? No início. Menos quanto, pessoal? Terminou em quanto? 0,95. Olha que legal. Vezes 10 a menos 4. Está na mesma potência. Ajudou na tua conta. Então, se eu pegar o que eu tinha e o que eu terminei,
Essa diferença, que é 0,05 vezes 10 a menos 4, isso é exatamente o que reagiu. Você concorda comigo? Isso é exatamente o que reagiu. Então, agora a gente pode partir para a partir para a parte, ó, né? Que português bonito. A gente pode ir para o final da questão. Olha aqui, ó. Chumbo mais 2, tá certo? Reagindo com H2S, dando sulfeto de chumbo 2, plumboso, mais 2H+. Então, ó, vou numerar. Ó. Aqui eu vou chamar de 1, primeira parte. Aqui eu vou chamar de 2, segunda parte. Aqui eu vou chamar terceira parte. E aqui de quarta parte. Certo? Então, vê. 1 mol tá para 1 mol. Assim como, quanto é que eu tenho? 0,05 vezes 10 a menos 4. Eu sei que é 10 a 5 vezes 10 a menos 6. Mas tem calma, tá? Tá para x. Então, x é quanto? 0,05 vezes 10 a menos 4. Acabou, Gustavo? Quase. Porque, pessoal, agora eu vou passar isso para a massa. Vamos passar para a massa? Vamos juntos, juntos. Olha, vem comigo aqui, ó. Eu vou fazer. Quanto é um mol de chumbo? Quanto é um mol de chumbo? Um mol de chumbo, ele falou que estava na questão aí dado, é 207. Você não é obrigado a decorar nada, tá? Então, 0,05 vezes 10 a menos 4 mol, tá? De quem? De chumbo, vai ser X. Quanto vai ser X, pessoal? Agora sim. 1,0, olha para aí, 35 miligramas. Eu sei que é trabalhoso, eu sei, mas eu não tenho culpa. Eu só estou resolvendo, tá? E agora, para finalizar, então, finalizando, a gente vai dizer o que, pessoal? 20 miligramas é quanto? É 100%, assim como 1,035 miligramas é X. Então, X é quanto? 5,2%. Gustavo, essa questão é fácil, difícil ou mais ou menos? É difícil, né, pessoal? Ela é muito difícil, muito difícil. Bem pesadinha. Agora, vê bem, minha dica para você é: você faz ela uma vez, duas vezes, três vezes, até que ela comece a tornar-se palatável para você. Mas ela é uma questão bastante pesada, viu? Ela é uma questão bastante pesada. Mas vamos embora, pessoal. É assim mesmo. Vamos agora para a sétima questão da nossa provinha, que até que enfim é uma questão fácil. Ah, que bom, hein? Gustavo, eu nem acredito que tenha questão fácil dessa prova. Então, pessoal, mas tem, tá? Vamos lá, vamos limpar aqui a página, né, para você poder fazer a sétima questão. Olha bem, na sétima questão, ele chega para a gente e coloca assim, olha, vê. Olha, quem não tem ainda esse caderninho, é só me pedir que eu mando o e-book para você, tá? Sem nenhum custo, nada, nada, nada. Vê. Ele diz: o ácido sulfúrico é um produto químico largamente utilizado pela indústria, sendo uma de suas aplicações mais conhecidas o uso como eletrólito em baterias automotivas. Nesse tipo de dispositivo, a concentração e o volume da solução ácida é 5 mol por litro, assim como tiver 7 litros, respectivamente. Supondo que, para garantir o funcionamento adequado da bateria de seu carro, um estudante de química precisa repor 40% do volume. 40% do volume, 40% do volume da solução da bateria, tendo à sua disposição uma solução de 18 mol por litro. Então, vê, pessoal, vou fazer aqui com vocês. Veja, quem é o meu volume da bateria? Quem é o volume
da bateria. O volume da bateria, o volume de ácido sulfúrico, ele é igual a 7 litros. Só que 7 litros, pessoal, é 100%, tá? Mas eu não tenho 100%, eu tenho quanto? 40%, que eu quero repor. Então, são 2,8 litros. Pronto. E agora é uma diluição simples. É uma diluição simples, onde eu vou ter C1V1 igual a C2V2. Quem é C1? 1,8. Quem é V1? Eu não sei, eu quero saber quanto eu vou usar dele. Não é isso? Aí agora, quanto é C2? Ele me disse que era 5. E quanto é o volume? 2,8. Então, o volume inicial vai ser aproximado, né? 0,8 litros, que estaria na letra B dessa questão. Então, pessoal, questão interessantezinha, talvez a mais fácil até agora, certo? Então, vamos lá. A gente vai dividir a aula em duas partes, porque a próxima questão ela é muito longa e eu não quero que o vídeo fique grande demais. Mas daqui a pouco tá aí para vocês, tá? Beijão, pessoal. Até daqui a pouco.